Dia lindo, minha divindade! E aí, tudo bem com você? Como é que você está? Estou começando este aqui, que é o segundo vídeo da nossa série, que vai ser o review de posicionamento, onde eu vou falar de pessoas influentes que têm um excelente posicionamento, a gente gostando delas ou não. São pessoas polêmicas que eu vou trazer aqui no canal e eu tenho certeza que você entender um pouquinho mais sobre o posicionamento delas, sobre o DNA comportamental delas e como que elas se posicionam, vai trazer muita contribuição para você e para o seu posicionamento. Bom, se você não me conhece, muito prazer, me chamo Nani Asmé, eu já fui uma ovelha negra. Hoje não sou mais, sou uma líder magnética, aprendi a direcionar esse potencial para minha liderança. E por aqui eu ajudo você a se posicionar com maestria, porque você vai usar algo que pouquíssima gente sabe, mas muita gente passa a técnica, só que a técnica, ela precisa de uma base, e é justamente o que você vai ter por aqui, que é a base emocional para conseguir desenvolver um posicionamento que seja assertivo, poderoso, para fazer você o quê? Lucrar com o teu posicionamento. Divindade, o negócio é o seguinte, este vídeo aqui, ele é a parte 2 do posicionamento, porque eu trouxe aqui para você um exercício. Esse exercício, ele vai te ajudar a entender um pouco mais sobre as tuas emoções, entender como é que você vai começar a utilizar o teu DNA comportamental. O DNA comportamental, ele é uma mescla entre as tuas inclinações naturais com a parte da tua vivência, da tua história. A gente faz uma investigação e faz algo muito personalizado para poder colocar você num posicionamento que seja leve para você, ou seja, você faça isso de forma automática, sem precisar ficar lutando contra você mesmo, sem precisar você ficar tentando aprender 1 milhão de coisas para conseguir chegar no objetivo que você quer chegar, estar com as pessoas que você quer estar e conquistar o sucesso que você deseja conquistar. Então, ele é muito profundo. Para isso, precisa ser personalizado. Inclusive, se você quiser fazer o seu DNA comportamental, a sua consultoria de posicionamento, que é o posicionamento certo para você, né, ou a mentoria comigo, você pode entrar em contato aqui. O meu editor maravilhoso vai deixar aqui na descrição do vídeo, vai deixar aqui também o meu @naniasmé, que você me encontra nas redes sociais, tá? Pode falar comigo por lá. Estarei aqui com o coração aberto para te receber e a gente fazer essa troca que vai ser magnífico, pode ter certeza disso. E aí, minha divindade, voltando para o DNA comportamental, a gente tem alguns, como é que eu posso dizer assim, algumas pistas de como que a gente funciona. E isso é muito baseado nas emoções que são mais presentes na nossa vida. Isso é muito bacana, que é uma coisa que eu desenvolvi para mim, por conta da alexitimia. Se você não conhece isso, depois você der um Google, tá? Mas é uma condição, porque eu sou neurodivergente, sou autista, e eu tive uma dificuldade muito grande em conseguir entender as minhas próprias emoções. E foi por isso também que eu virei uma investigadora das emoções. Hoje estamos aqui trabalhando com o quê? Posicionamento emocional. Justamente algo que foi uma das minhas dores muito profundas na minha vida. E que depois da minha vida ter dado uma reviravolta, eu fui buscar entender como reconstruir quem eu era, mas na forma em quem eu verdadeiramente era, e não naquela pessoa que precisava fingir ser, precisava agradar, precisava tentar se encaixar, e tudo isso melhorou muito a minha vida. E esse exercício é um exercício que eu sei que ele funciona tanto para você, se estiver assistindo e for neurodivergente, quanto para uma pessoa que não é. Uma pessoa que é neurotípica, que a gente fala, né? Ai, gente. Que demais! Aqui você vai ter um acesso muito importante para compreender para que serve cada emoção. E esse vídeo ele é justamente para isso, para te dar um norte, para a partir de agora, quando eu começar a falar dessas personalidades, eu falar, olha, o DNA comportamental dele é assim, ele funciona dessa forma, ele se posiciona de tal forma, tem ali questões emocionais relacionadas a isso ou aquilo. Tudo isso, essa varredura que eu vou fazer sobre isso é para te ajudar a ver se você tem um determinado tipo de comportamento ou uma determinado tipo de vivência parecida com a dessas pessoas. Você pode utilizar essa vivência, seja ela boa ou não, ou uma dor emocional que essa pessoa passou, e que seja disponível aqui para poder pesquisar também, né, gente? Que eu não sei elementos por enquanto. Mas a gente vai buscar muita informação aí, tanto dessas inclinações naturais, quanto de observar a vivência dessa pessoa. Então, muitas vezes você teve algo parecido que aconteceu com você, às vezes você não sabe lidar, e observando esse DNA comportamental, você começa a trazer isso para a tua vida, e começa a conseguir aplicar isso na tua vida, tá? Então agora, para te trazer clareza, vamos falar das emoções. Eu deixei aqui anotado, só que hoje, depois de já ter falado com muitos pacientes, eu já não sei mais onde estou. Opa, achei aqui, peraí, não é esse. Aqui, encontrei.
Só pra mim ter como base, pra gente não se perder. Eu já me perdi lendo o caderno, né? Mas vamos lá. Nós temos, então, as emoções básicas, tá? Eu quero primeiro falar de cada uma delas, vou explicar pra você o que cada uma delas representa no seu comportamento. E aí, depois, a gente vai fazer o exercício, propriamente dito. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar esse exercício. Esse exercício, ele é muito simples e ele é maravilhoso. Vai te ajudar muito e você vai conseguir entender muito sobre a tua personalidade, mas também como você funciona e também conseguir colocar a sua mente para trabalhar ao teu favor a partir deste exercício. Porque o que acontece? A nossa cabeça, nosso corpo, nosso ego, que é o corpinho aqui, nosso sistema de sobrevivência, basicamente, o que ele tem? Ele tem uma forma de fazer com que a gente sobreviva. E para a gente poder sobreviver às situações que estão acontecendo em volta da gente, seja com pessoas, seja um acontecimento, seja ali as questões do nosso ambiente. Tudo isso está relacionado às emoções. Por quê? Porque se você, por exemplo, está num ambiente onde está todo mundo feliz, você vai se contagiar por isso também. Por quê? Porque você precisa se parecer com aquele ambiente para poder sobreviver. Se você está num ambiente, está todo mundo chateado, todo mundo puto, você vai ficar também. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Por quê? Porque você precisa se parecer com aquele ambiente para poder sobreviver. É assim que a gente sobrevive aos ambientes. A gente começa a, de forma camaleônica, ele se moldar aquele ambiente. É por isso que é tão importante quando as pessoas dizem assim: ah, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Isso é pura verdade. O nosso cérebro, ele começa a tentar construir uma forma de se parecer com o ambiente, se parecer com aquelas pessoas, para que você possa sobreviver. Então, cada uma dessas emoções, quando ela está muito presente, ela também vai falar sobre uma forma de comportamento. Então, isso aqui vai ser extremamente útil para você, não só para identificar como é que você se sente, mas para que você possa ter o controle das situações. Porque quando você entra num ambiente que você não tá muito se sentindo bem, você não tá legal, né? Às vezes acontece alguma coisa, você já vai direto sendo reativo. Você não tá aquela pessoa ali que observa o ambiente e fala: poxa, esse ambiente talvez não seja legal para mim. Talvez essa situação que tá acontecendo talvez não seja para mim, talvez não seja sobre mim. E muitas vezes a gente leva, como diz o outro, leva pro coração as coisas que acontecem. E aí tá uma situação acontecendo lá no ambiente, aquilo chega para você de uma forma às vezes dolorosa, você fala: poxa, a pessoa me tratou mal, sendo que é ela que tá com o ovo virado lá e você acha que aquilo é sobre você e não é só sobre ela. As coisas que acontecem fora, elas têm parte naquilo que a gente quer acessar, mas o que a pessoa está fazendo, indiferente de ser com você, é sobre ela, não é sobre você. E quando você aceita isso sem você antes observar, você dá o teu posicionamento para ela. E ele deixa de ser seu, ele não é mais o seu posicionamento, ele é um posicionamento sobre aquela pessoa, ou seja, sobre aquilo que ela trouxe para você, ao invés de você olhar para isso e entender o que eu quero com isso. Não, você vai lá e devolve para ela, porque você está à mercê da manipulação que ela está fazendo com você, indiferente de ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, assim, gente, essa questão aqui das emoções, ela é muito importante, porque quando você entende o que você sente, quando você percebe o que você está sentindo, você deixa de ser escravo do que os outros querem de você. Você deixa de ser escravo do que os outros determinam que você faça, que comportamento você vai ter. Isso vale para o ambiente também. Não pense você que no ambiente é diferente. Não é diferente. Quando você está num ambiente, você precisa se moldar a ele. E quando você se molda para sobreviver, sem ter consciência do que você está sentindo, por que você está se posicionando daquela forma, você acaba sendo um brinquedo, sabe? Um brinquedo. Ali na mão daquilo que tá acontecendo. Então a gente tem que aprender a se olhar com uma forma um pouco mais carinhosa e não permitir que o ambiente chegue até nós. A gente está no ambiente, nós modificamos o ambiente, nós somos agentes de transformação no ambiente, não o contrário. Não é ele que tem que vir e nos afetar. Ah, mas é que o fulano falou isso de mim, o que o ciclano fez tal coisa. Não, ele fez porque isso é sobre ele, é o que ele tem para entregar. O que eu tô trazendo aqui para você parece muito estoico, né? Good vibes. Só que isso é uma realidade e é sobre dominar a própria mente. Eu não tô falando que você não vai sentir, você vai sentir. Esse é o ponto. E quando a gente sente e não entende o que a gente sente, quando a gente sente e não percebe o que a gente sente, isso é um grande problema. Isso, na verdade, é um problema, olha, eu vou dizer pra você, é um problema gigante. Gigante, gigante, gigante. Porque as coisas, elas começam a acontecer na nossa vida e você começa apenas a reagir pelas emoções. Porque imagina você num ambiente onde tem um bichão que vai te comer. O que você vai fazer? Você vai falar assim: vamos ver o que eu vou fazer da minha vida. Ah, já sei. Vou ficar aqui sentada apenas observando para o bicho passar. Não, ele vai te comer. Não dá tempo de você pensar. O teu corpo, ele tem que mandar uma química, porque as emoções não é só para você assistir dorama, chorar, entendeu? É assistir filme de terror e depois você ir na cozinha correndinho buscar teu copo de água, entrar e briga com merda, né? Com medo do bicho vir capturar o seu pezinho. É você, Satanás. E morreu.
te assombrar de noite, né? Não é pra isso que servem as emoções. As emoções, elas são químicas pra proteger a gente do nosso ambiente, pra gente se manter seguro. Então, o que tá acontecendo no ambiente, ele vai movimentar aqui as químicas do nosso corpo, que vão movimentar a nossa mente, os nossos órgãos e fazer uma explosão aqui dentro do nosso corpo, para que o nosso comportamento, ele seja compatível com algo que a gente já conhece. O que a gente já conhece? O que está na nossa experiência e nas nossas inclinações naturais. Por isso que o nosso DNA comportamental, ele vai dominar a situação, indiferente de você querer ou não. O ponto é, se você tem consciência sobre ele, se você tem consciência sobre as suas emoções, que também falam muito sobre o teu DNA comportamental, a gente acaba usando isso para nos favorecer, acaba usando isso para que a gente consiga dominar o ambiente, não ele dominar a gente. Então a gente começa a ter muito mais, em vez de ser apenas um impulso do corpo, a gente passa a ter uma intuição que é muito mais elevada. Então é algo assim que você vai observar o teu ambiente, você já vai sentir, antes mesmo de ter que perceber qualquer coisa, você já meio que assimilou como é que aquele ambiente é. E aí você já vai entendendo o que você precisa para se moldar aquele ambiente. E isso a gente faz também de forma automática depois de treinar com o nosso DNA comportamental. Porque o DNA comportamental, ele não é nem bom e nem ruim. Isso não existe, tá? Não existe característica boa, característica ruim. Existe. Você está usando essa característica do jeito certo, no momento certo, com a situação certa, com a pessoa certa? Se sim, tá certo. Se não, tá errado. É muito simples. É o resultado que a gente tem. Então, muitas vezes a gente está no ambiente, o nosso DNA comportamental, ele nos leva pela nossa experiência de vida, por questão ali, que a gente talvez passou por uma experiência, não soube reagir, mas aquilo levou a gente a sobreviver. A gente às vezes vai por um caminho que não é um caminho compatível com aquilo que de fato ia trazer um bom resultado. Aí a gente repete aquilo, porque o cérebro já entende, é a forma mais rápida dele sair daquela situação, acaba trazendo para você, na verdade, um embolo de problemas e de questões que você fala, poxa, parece que eu não consigo sair daqui, parece que o negócio não vai pra frente. Quando, na verdade, é algo que você poderia dominar se você tivesse consciência sobre o teu DNA comportamental. Então vamos lá, para você entender um pouquinho mais sobre as emoções, para que elas servem? A alegria serve para te motivar, tá? Então pessoas que elas têm no DNA comportamental dela aquela alegria de criança, a vontade de ser criativa, aquela pessoa que ela naturalmente ela gosta das coisas mais despojadas, tem uma vibe ali que ela quer começar as coisas, não necessariamente ela termina o que ela começa, mas ela tem iniciativa, ela vai, ela faz, ela tem vontade de estar com pessoas, de se desenvolver e tudo mais. Isso é uma pessoa que tem a característica, né? Então essa característica da alegria, ela tá aqui fazendo com que você tenha um perfil de uma pessoa que vai ser mais motivadora, que vai ser uma pessoa que você vai olhar para as coisas e vai falar, isso, vamos por esse caminho e tal e tudo mais. Então provavelmente você é uma pessoa muito mais criativa. A gente tem a emoção tristeza. Para que serve a tristeza? A tristeza é do comportamento analítico, porque fiz algo, esse algo não deu certo, eu preciso avaliar o que eu fiz, criar uma estratégia para que eu não faça de novo. Então é para isso que a tristeza serve. Você olha para a situação que aconteceu, não está legal, não ficou bom, o que você vai fazer? Você vai, através da tristeza, criar uma estratégia para que isso não aconteça de novo. Então, pessoas que têm aquele semblante mais pesado, são pessoas às vezes mais fechadas, você olha para a cara dela, não, parece que ela tá triste. Às vezes ela tá só pensando, são pessoas mais analíticas. Então você tem uma tendência aí a ser uma pessoa também da análise. A raiva. Raiva são aquelas pessoas que lutam contra, né? São mais rebeldes, são pessoas que elas veem uma situação, elas querem resolver, então são pessoas resolutivas, gostam de botar a mão na massa, desenvolver coisas e ver as coisas acontecendo na prática. Mostrar que elas podem vencer também está muito relacionado a essa questão da raiva e da agressividade que é natural nossa e que a gente considera muitas vezes, tá, gente, algo ruim, quando na verdade a emoção não tem bom nem ruim, tem exatamente como o DNA comportamental que eu trouxe aqui para você, depende da situação. Depende do que está acontecendo, depende de tudo, depende de se você está usando aquilo no momento certo. Então, por isso que é tão importante você entender, porque você vai aprender a direcionar essa emoção se ela é muito presente na tua vida, tá? Depois você vai fazer isso nos seus exercícios. Aí a gente tem o nojo, que são aquelas pessoas mais seletivas, né? A pessoa que torce o nariz pra tudo, que critica tudo, que fala, isso aqui não tá
legal, hein? São pessoas um pouco mais rígidas, são pessoas que ficam ali pensando, será que isso é bom pra mim? Será que não é? Muitas vezes elas são pessoas assim receosas, que ficam observando as situações, olhando de longe, muitas vezes não querem se envolver. Então são pessoas assim que elas são um pouquinho mais... Tem um pouquinho dessa coisa da estratégia também, mas ela é muito também sobre ela ver se aquilo serve pra ela ou não. Então geralmente é aquela pessoa um pouco mais chatinha, né, que você mostra uma coisa pra ela, ela fala, pera que eu vou pensar, deixa eu ver se vai dar certo, se não vai, né, tem um pezinho atrás ali. Então tem essa característica do nojo pode estar mais presente. No medo, o medo é aquela pessoa que ela sempre está pensando que aquilo pode não dar certo. Então ela é uma pessoa que ela vai fazer muitos planos, né? Uma pessoa muito planejadora. Então é uma pessoa que não é questão que ela vai ficar de fora, não. Ela vai, mas às vezes ela vai ficar com aquele sentimento de, nossa, pode ter um erro aqui. Então ela também é muito analítica, né? Ela é aquela pessoa ali que ela fica sempre procurando entender se tem algum problema. E muitas vezes ela se torna uma pessoa, eu não diria nem crítica, tá? Mas é uma pessoa julgadora. Ela fica julgando se aquela situação tá boa, será que ela não tá? Eu acho que isso aqui não vai dar certo, porque ela prefere não se envolver do que se envolver. E geralmente ela vai ter um comportamento de uma pessoa que foge. O que significa isso? Acontece uma situação, ela já quer resolver rápido. Ela já quer ir de uma vez, o que tem que fazer, vamos fazer logo pra gente já se livrar disso, né? Tem aquela característica de querer se livrar das coisas, então traz também essa característica do medo. E a surpresa, que são aquelas pessoas que elas ficam sempre buscando novidade, elas querem sempre novidade, elas querem algo novo, elas também são muito, muito criativas, são pessoas muito criativas, ao mesmo tempo que são pessoas que ficam buscando o problema. Elas não buscam a solução, elas buscam o problema em si. Então isso é muito legal, geralmente são pessoas muito empreendedoras que gostam também dessa característica aí, porque é uma característica que já tá na personalidade. Fazendo essa varredura aqui com vocês, gente, é muito mais do que isso, mas é claro, dentro de um vídeo, cara, eu ficaria aqui horas conversando com vocês e falando sobre essas questões das emoções, tá? Mas só pra vocês entenderem para que cada emoção serve, a surpresa serve para que você possa ter um impacto emocional, olha para aquilo e fala assim, meu Deus, por que serve isso? Deixa eu entender o que é esse ambiente. Ele dá um pause ali e marca você para que você possa entender que a partir desse ponto, que foi algo completamente novo, tem algo que pode ser bom ou algo que pode ser ruim. Então é como se fosse um marco ali. A alegria, né, já falei para vocês, serve para motivar, a tristeza para você pensar sobre o que você fez, a raiva para você lutar, o nojo para você não se envenenar, isso vale também para pessoas e ambientes tóxicos, e o medo para você correr e se esconder, tá bom? Então aqui a gente tem as emoções básicas, elas se ligam, elas viram sentimentos, elas viram outras coisas, certo? E aqui a gente vai usar cada uma delas agora para você fazer o exercício. Esse exercício é uma delícia, eu adoro ele. Como eu falei para vocês, criei ele para mim porque eu precisava de algo que funcionasse. Tive acesso aí a muita informação, muita técnica, mas tudo que eu tive acesso não conseguiu de fato me ajudar a identificar as minhas emoções por conta da alexitimia. Então, você aí que sofre do mal que eu também sofro, às vezes eu conheço algumas pessoas que passam por isso. Agora, recentemente, estava falando com um amigo que também descobriu recentemente que pode ser que tenha também esse problema. Para mim foi uma coisa muito chata, porque eu não sabia lidar com nada e daí foi muito difícil, foi muito difícil. Foi um processo bem chato. E isso aqui me ajudou demais, eu tenho certeza que vai ser contribuição para você. Então vamos lá pro exercício. Você vai ter um caderno a partir de agora, você vai pegar um caderninho. Este aqui é o caderninho que eu uso para anotar aqui as coisinhas dos meus pacientes. Mas você vai pegar um caderninho como esse e vai usar só para isso. Porque isso é um processo que você vai fazer pelo menos 7 dias. Pelo menos. Para que você possa conseguir construir uma ideia sobre qual é a tua emoção predominante, senão você não consegue. Eu tenho o meu caderno antigo, ele é um caderno grande, qualquer dia eu mostro para vocês aqui algumas coisas, se vocês quiserem, vocês comentam aqui embaixo que eu vou caçar esse caderno, que era o que eu escrevia lá no passado, e talvez sirva de contribuição para vocês também. E aí você vai pegar e vai começar dia 1, vamos dizer que seja hoje, que você já pega, já compra o teu caderninho hoje, eu tenho um caderninho aí, você vai colocar lá. Dia 1, os acontecimentos que você lembra assim, ó, de sopetão, entendeu? Ah, hoje eu falei com a fulana, hoje eu fiz tal coisa e outra coisa lá. Você vai colocar o que vier na tua cabeça. Esses acontecimentos, se você lembra deles, eles são relativamente importantes. E aí, eu vi lá que eu conversei com a fulana e eu senti uma sensação de... sei lá, tava meio apática com essa fulana. Não sei dizer porque eu me senti assim. Olha pra outra situação, você já pensa, acho que aqui eu me senti feliz. Daí a gente vai pensar nas emoções, né? Apatia, ela é aqui, você tá sem conseguir
identificar, vamos dizer assim, as suas emoções. Então tá, por que será que essa fulana ela veio? Quem que é essa fulana? E você vai dar uma repensada aí. Ah, porque essa fulana, ela era uma pessoa muito importante pra mim, essa fulana a gente conversou, aí essa fulana não deu muito certo, que a gente tava discutindo, e daí eu me senti chateada. Opa, agora a gente encontrou alguma coisa, então peraí. Chateada, o que que pode ser parecido com chateação? Tristeza. Então vamos escrever aqui tristeza. Tristeza é a emoção. Aí você elaborou lá na tua cabeça. Mas o processo ele vai ser mais ou menos assim. Aí a outra situação que aconteceu, eu me senti lá irritada, frustrada, você vai colocando aqui, tá irritação, então pode ser raiva. Ah, e outra aqui eu me senti feliz. Ah, legal, pô. Me senti feliz, então a emoção é alegria. Legal. Aí você colocou aqui 3 emoções. Então nessa situação eu senti tristeza, nessa raiva, nessa alegria, beleza. E aí você vai elaborando. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Você começa a ver que vai ter uma emoção que ela é mais presente. Eu comecei a fazer isso porque assim, como eu não conseguia identificar, tudo que eu achava que eu sentia, ou era raiva ou era alegria, era sempre uma polaridade dessa agitação. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu falei, nossa, mas isso aqui que aconteceu me deixou pé da vida, mas por que será que eu fiquei brava? É que na verdade eu não fiquei brava, eu fiquei triste. E daí eu comecei a identificar que a tristeza era algo muito forte na minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito analítica, como vocês podem perceber aqui, isso eu já deixei muito claro pra vocês aqui. Sou uma pessoa que eu gosto de analisar, fazer análises. Então, é uma coisa que está no meu DNA comportamental. E eu comecei a perceber isso e falei, nossa, que interessante. Eu não imaginava que eu tinha tanta tristeza. E aí eu comecei a identificar de onde que vinha essa tristeza. E comecei a perceber que muitas vezes aconteciam situações e para eu evitar a tristeza, ficava reclusa. Para eu evitar a tristeza, tinha uma situação ali que às vezes não era legal e tal, e eu falava assim, não, eu prefiro não me envolver. Ou eu me envolvia e resolvia geralmente assim as coisas de forma mais agressiva também. E aí quando eu fui fazendo essa varredura ali, muito tempo na frente, assim, mas assim, ó, eu não sei nem dizer se foram meses ou anos, tá, fazendo esse exercício. Mas, em algum momento, eu comecei a perceber que essa tristeza estava muito presente. Eu falei, caraca, mas será que eu sou tão triste assim? E aí me veio uma coisa muito interessante na cabeça e eu quero compartilhar com você aqui, porque isso pode ser contribuição para você quando você estiver fazendo o seu exercício. Você tá fazendo essa varredura, você vai fazendo essa análise. Nossa, isso aqui é muito presente, mas por que será que isso é presente? E o dia que eu fiz essa pergunta para mim, cara, foi muito louco, porque eu lembrei do meu pai falando para mim que eu não tinha motivo para estar triste. Eu era muito pequenininha, eu não lembro o que estava acontecendo, e eu tinha, sempre que eu ficava brava, tudo bem você ficar brava, tudo bem você, sei lá, era a emoção que eu sabia sentir. E quando eu tava triste, sempre vinha uma piada, sempre vinha alguma coisa pra tirar eu daquele estado, e eu não conseguia entender por que eu não podia sentir a tristeza. E eu vi que eu sentia muita tristeza, só que eu também lembro do meu pai falando pra mim, você não tem motivo pra estar triste, você não tem por que estar triste, você não precisa ficar triste. Então eu falava assim, caraca, eu não posso sentir essa emoção. Então eu comecei a transformar essa emoção em algo que eu podia sentir, algo que fosse palatável para mim, ou seja, algo que era, no caso, a raiva. Olha que interessante. Então esse movimento ele é muito interessante porque eu achava que eu era uma pessoa de muita explosão. Eu tenho muito também, tá, gente? É uma questão também do meu DNA comportamental. Mas eu percebo que eu tenho uma parte minha muito analítica que eu deixei escondida durante muito tempo, justamente porque eu não podia sentir essa emoção. E essa tristeza, ela sempre vinha de alguma forma. Ela vinha numa forma de angústia e doía meu estômago. Aí ela vinha numa forma de medo. Então, às vezes eu tava ali com pessoas e eu ficava com medo de falar. Tinha que me posicionar de alguma forma e eu não sabia fazer isso com amorosidade. Eu tinha que ou ser agressiva ou simplesmente tirar o corpo fora. Então, eu tinha que fugir. Então, eu aprendi a lidar ali muito bem com raiva e com medo, mas eu não conseguia lidar muito bem com essa tristeza, não sei porque eu não podia sentir tristeza, isso já é um problema, né, que meu pai vai ter com ele, mas tinha muito isso. Então, isso como é que você começa a avaliar, você vai vendo que você vai ter as características daquilo ali. E quando eu comecei a soltar um pouco essa tristeza e entender isso, eu entendi que eu era muito da análise. E aí eu comecei a falar assim, ah, legal, se eu penso muito sobre isso, então eu vou começar a criar estratégias. E ao criar estratégias, ao usar essa tristeza, as coisas começaram a melhorar muito no meu posicionamento. Porque agora eu entendo que, dependendo da situação que eu tô, eu vou ser mais estratégica. É melhor eu ir direto em uma estratégia do que, às vezes, eu fazer com uma pessoa, por exemplo, da alegria, que ela vai fazer muito teste, né? Ela dá motivação, ela quer falar com todo mundo. A pessoa da surpresa também, que vai querer sentir uma coisa diferente, ela vai buscar aquele problema e tudo mais. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Deus me defenderá aí.
Então é muito interessante isso, porque você pode começar a entender um pouco mais você e saber a partir daí qual que é a forma mais agradável de você se posicionar. Porque a gente vai se posicionar através das nossas emoções, a gente vai observar o ambiente e através daquilo que a gente sentiu a gente vai se posicionar. Isso de forma consciente ou inconsciente, você não tem a opção de não escolher se posicionar, você sempre vai. A questão é, você está consciente sobre isso? Você vai fazer isso para te favorecer, para que você lucre com isso? Ou você vai fazer isso de uma forma automática para dar o que o outro quer, dar o que o outro espera de você, dar o seu poder de decisão, o seu poder de escolha para o outro. Então, era isso que eu queria trazer aqui para você. Faça esse caderninho, tá? Anote isso, veja qual que é a emoção que tá mais presente na tua vida. Perceba se você tem esse caráter mais forte, né, de mais vigor, ou se você é a pessoa da alegria, que gosta ali de estar com essa coisa da criatividade, de estar com gente, se você gosta de surpresa, se você tem essa característica do norte, você é uma pessoa muito elegante, muito seletiva. Então, tudo isso vai falar sobre a tua personalidade e vai te ajudar a se posicionar e principalmente no lugar certo, com as pessoas certas para que você lucre com isso. É isso aí. Depois você me conta aqui como foi fazer o teu caderninho. Faça esse exercício é muito bacana. Me conta qual foi o resultado que você teve. Fica para continuar assistindo os próximos capítulos do review do posicionamento, que aqui vai ser bem bacana. O nosso próximo vídeo tá incrível, incrível, incrível. Eu tenho certeza que vai ser contribuição para você. Vai te ajudar muito a observar o teu posicionamento e ver como é que você pode, a partir do posicionamento do outro, extrair coisas boas para que você possa aplicar na sua vida, indiferente de você gostar desta pessoa polêmica ou não. Porque às vezes você não gosta e está o quê? Tudo certo. Mas não gostar dela não significa que você não pode capturar coisas boas dela, porque tudo que existe pode ser usado para te favorecer, indiferente de ser bom ou ruim. Então, te vejo no próximo vídeo. Super beijo e um dia lindo pra nós. Tchau!